Sabe aquela frase, você só precisa permitir que o seu potencial apareça? Você só precisa permitir viver o melhor que o mundo tem? Já ouviu frases do tipo? Pois bem, isso quando você escuta, você provavelmente imagina assim, claro, como se eu não quisesse. Como se eu estivesse falando para mim mesma, não apareça capacidade. Não é? Exatamente. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Na verdade, eu vou te falar como eu comecei a me permitir viver os meus sonhos, como eu comecei a permitir que a essência da Beatriz começasse a tomar conta da minha vida e com isso eu viver o extraordinário dentro daquilo que eu idealizei para mim. Se você se identificou com o assunto desse vídeo, fica aqui comigo. Se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e vem comigo. Seja muito bem-vinda a esse primeiro vídeo, numa sequência de 5, onde eu vou responder várias dúvidas que vocês têm de como eu lidei com as situações, principalmente com as questões emocional. Eu venho de um processo onde eu fiz terapia, ainda faço terapia, e eu precisei também lidar com muitas questões. Eu estou aqui para compartilhar como eu comecei a fazer mudanças de mentalidade, de comportamento e que me levaram a modificar a minha vida, onde fizeram com que eu me sentisse bem e feliz vivendo a minha vida, construindo a vida que eu sempre sonhei, desejei, enfim. Eu olho para trás e eu vejo que hoje eu estou num nível muito diferente do que eu estava anos atrás e eu estou aqui para compartilhar com você algumas questões que você tem sobre isso também. Acredito que uma das principais questões e que me perguntam é quando que eu parei de pedir permissão interna para existir? Quando que eu parei de pedir permissão interna para ser eu? Para colocar a Beatriz de essência aqui, no trabalho, na vida, sem que eu fique com medo do que os outros vão pensar, vão achar, com medo de que as coisas não deem certo, medo de fracassar, enfim, como que eu lidei com todas essas questões. Quando eu olho para a minha vida, até hoje, eu não parei de pedir permissão interna. Porque a gente sempre conversa com a gente mesmo, né? Vem aqueles pensamentos, não, e se não der certo? Mas e se falarem isso, se falarem aquilo? Tudo isso é uma conversa que a gente tem com a gente. Não é uma conversa saudável, no sentido de que ela te barra. Então a gente sempre tem isso. E isso é muito importante nesse momento. Então eu percebi, primeiro que eu nunca parei de ter essa conversa comigo. Mas eu percebi que ela mudou. A forma dela mudou. Vou dar um exemplo. Quando eu fui lançar meu primeiro produto digital, eu fui conversar comigo mesma. Eu fui ver o que eu tinha para falar para mim mesma. E aí veio uma enxurrada de, e se não der certo, se você fracassar, se você gastar dinheiro e não der retorno, se você for chacota, porque se não der certo, se não tiver aluno, se entrar só um, como que vai ficar sua cara, porque ele vai ver, enfim, veio assim, pensamentos horrendos. E eu falei, sim, isso tudo pode acontecer. A gente não sai da realidade, assim, eu podia não ter ninguém entrando, podiam falar mal, poderiam não entender o que eu estava falando ali naquele curso. Inclusive, estão com as vagas fechadas, mas logo abrirão. Todos esses medos apareceram, todas essas conversas. E aí eu comecei a falar, cara, isso é tudo verdade. Isso realmente pode acontecer, eu não estou imaginando nada fora da realidade. Mas o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Para que isso não interfira no meu sonho. E eu comecei a pensar pequenos movimentos. Eu comecei a conversar comigo de uma forma diferente. Então, todas as vezes que eu ia fazer alguma coisa relacionada a esse produto, eu falava para mim mesma, isso daqui vai ser muito bom. Isso daqui vai ser muito bom, tá didático, tá super entendível. Pode ter, sim, pessoas que falem mal, mas tá tudo bem, Beatriz, você tá dando o seu melhor. Então, eu percebi que houve essa mudança. Eu percebi que veio a voz tentando me barrar, mas em vez de... veio a voz tentando me impedir, né? Mas em vez de eu dar razão para ela e falar, realmente, isso tudo pode acontecer e eu não quero passar por isso, eu vi que eu comecei a contorná-la. A falar, tudo bem, isso é super legítimo. Eu não fugi deles. Eu não comecei a pensar que aquilo ali não era real ou que, nossa, isso daqui é uma verdade absoluta. Não. Eu trouxe o meu pensamento para um outro lado. Eu comecei a contornar. Eu falei, sim, mas também pode ter outras pessoas que gostem. Eu posso ajudar outras pessoas, igual eu ajudo mulheres aqui no consultório também. E eu comecei a trazer esse meu propósito. Eu comecei a me firmar nesse propósito. Então, todas as vezes que eu ia trabalhar relacionado ao meu produto, eu tinha o meu objetivo muito claro. O meu objetivo, ele vinha numa clareza excepcional,
que não me deixava barrar. Então veja, em nenhum momento eu travei, aquele medo ele deixou de existir. Tanto que isso é uma das coisas que aparecem muito, mas eu ainda tenho medo. Sim, você vai ter. Mas eu ainda não me sinto preparada. Sim, você vai não se sentir preparada, assim como eu também não me sentia preparada num completo. E olha que eu fiz tudo o que eu podia fazer para lançar aquele produto e mesmo assim a minha mente me falava, será que você está preparada? Será que esse é o momento? Porque é uma forma de proteção. Então isso não vai sumir. Parar de pedir permissão interna não é fazer com que essas emoções sumam, não é fazer com que esses pensamentos sumam. É você saber contorná-los. É você validar, porque são pensamentos válidos, assim como as emoções, mas é trazer o outro lado. Falar assim, pode não entrar ninguém, mas pode entrar. Podem falar mal, mas podem falar bem. Podem julgar, mas podem não julgar. E fora isso, eu vou cumprir o meu objetivo. Eu vou cumprir o meu propósito. Então, sempre precisa estar pautado no propósito. Foi dessa forma que eu parei de pedir permissão. Porque se eu tivesse lá atrás parado e falado assim, olha, a gente vai lançar um produto digital, posso? Claro que não. Então, eu parei de pedir permissão nesse instante. Quando eu falei para mim mesma, a gente vai lançar um produto digital. Medo veio, me achei incapaz, achei que não ia ser boa o suficiente, achei que tinha pessoas melhores do que eu, achei que ninguém ia comprar, achei tudo. E eu não falei, ok, vou parar aqui. Eu falei, tudo bem, mas eu vou continuar, porque eu tenho um propósito além disso. Encerrando, parar de pedir permissão interna é você não tomar como verdade absoluta sobre si mesmo aqueles pensamentos. Você traz aquilo que é real, a realidade, sempre modulando o pensamento, trazendo a outra parte dele e mesmo assim se preparando para realizar o que você deseja.